Eu fui conhecer esse jardim na floresta, o Jardim dos Pajés, por conta de um convite que passou justamente por essa casa aqui, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através de alguns amigos dos pajés lá no Rio Jordão. Chegou a notícia, e vindo aqui com o Tchanabanê, que é um Nicuim jovem, que trabalha bastante essa interlocução, né, com o mundo aqui. Ele mora hoje em dia em Berlim. E ele teve uma conversa com o Gustavo Martinelli, que participou aqui do Selvagem o ano passado. É um botânico que trabalha bastante com bromélias e trabalha também com essas pesquisas que a Rafaela ontem comentou, né, de botânica na floresta. E eles chegaram ao Gustavo Martinelli fazendo um convite para fazer um livro sobre o trabalho dos pajés. Um livro que um pajé, especialmente, que é o pajé Agostinho Icamuru, vinha sonhando em abrir esse caminho. Sonhando em abrir um caminho de proteção da própria cultura. E eu tinha feito um trabalho aqui no Jardim Botânico chamado Gabinete de Curiosidades de Domênico Vandelli, sobre um botânico naturalista que inspirou, de Pádua, e ele foi morar em Portugal, e inspirou essa criação de jardins botânicos, tanto em Portugal quanto essa ideia ter chegado aqui logo em 1808. E esse trabalho virou uma exposição, com uma parceria muito linda com o Luiz Zerbini, uma exposição aqui no jardim. Então, essa forma de trabalhar muito colaborativa, que contava com as pessoas do Jardim Botânico, com conversas, foi aí que eu conheci o Fábio Scarano também, conversando, entendendo como aconteciam aqui as polinizações. Era um trabalho sobre plantas. Então, quando surgiu esse convite para se fazer um livro, imediatamente eles... o Gustavo lembrou de mim durante a conversa e falou: olha, tive uma conversa que eu fiquei te vendo na conversa, então acho que você podia ir lá. E um mês depois eu estava na floresta para conhecer o pajé Agostinho, e que carregava esse sonho desde 1988. Ele conta isso em outro livro. E esse sonho era de reunião todos os pajés, né, para se trabalhar e se fortalecer esse plantio dos parques de medicina. O que acontece, que o Iban estava falando, que eu acho bem interessante, é que as plantas, elas estão no caminho, né? Elas estão em todo lugar. Quando você chega numa terra indígena, numa aldeia, o pajé fala: vou te mostrar o meu parque de medicina. Para a gente, acostumado ao nosso olhar na cidade, a gente acha que, nossa, poderia ser um mato, né? Poderia ser algo que se tira aqui, se retira, como se fossem as ervas que não são conhecidas, mas eles conhecem, eles leem. Nós somos absolutamente analfabetos quando a gente entra numa mata. E eles não. Eles reconhecem. Algumas vezes, como o Iban falou, tem que andar meia hora. Às vezes elas não querem aparecer, às vezes elas aparecem. E assim, né, às vezes o pajé, eu vejo do Abussan andando e ele sabe que alguém está precisando de um remédio, e aí ele deixa, está andando, conversando, e depois aquele remédio está ali, escondido, às vezes pequeno, às vezes forte. Então, tem esse caminhar na floresta e teve essa ideia de se fazer um parque de medicina. E o Alexandre Quinet foi uma pessoa muito importante nesse processo. Ele continua lá trabalhando com esse fortalecimento, né, do conhecimento das plantas e do fortalecimento dos parques de medicina. E o Agostinho, ele teve uma ideia de um encontro que se chamou Imiban e Canaibai, né, que é o plantio dos pajés. E foi uma ideia de que se fizessem o plantio perto das aldeias, que essas medicinas que são usadas em benefício do próprio povo, de cura, elas pudessem estar mais associadas ao dia a dia e pudesse ser uma escola, né? Uma escola viva. Esse pensamento, assim, na época ele falava livro vivo. E ele entendeu que não era uma coisa só dele, que era uma coisa de todo o povo, por isso que teve esse encontro.
E desse encontro nasceu o Livro da Cura. O Livro da Cura, na época, ia se chamar Livro Vivo, mas a UFMG já estava trabalhando o próprio Livro Vivo, que seria a partir do caderno do Abusam, que está aqui, e do Agostinho. E já estava sendo feito. Do Abusam poderia estar aqui, né, com a gente. Ou está bem aí? Está bem. Então, o Abusam, ele é o coordenador desse projeto todo. Hoje em dia, ele vinha sonhando com o primo dele a história dos parques, do fortalecimento dos mais jovens, de que isso não se perdesse. Então, esse primeiro encontro aconteceu em 2011, e foi em dezembro de 2011, foi feito um grande registro do trabalho, né, de cada planta. São mais ou menos quase 500 plantas do conhecimento deles, mas no livro são 109. Elas foram coletadas, assim como a Rafaela explicou ontem, aqui para o herbário. Essa coleção está aqui dessas plantas e está aqui no Livro da Cura. Esse Livro da Cura recebeu esse nome, foi até o IBAM que trouxe o nome para a roda, né? Tudo é resolvido em roda. Isso é bem trabalhoso, mas bem satisfatório, né? Muito lindo o trabalho. E surgiu esse nome para o livro, que, segundo o Agostinho Icamuru, que foi o grande sonhador que abriu o caminho de todo esse processo, seria um livro mãe de muita coisa. O que a gente entende hoje em dia, quando vê essa roda, é que, de alguma forma, esse Livro da Cura, essa escola viva, como o do Abusam depois começou a chamar Ashbu-Riewa, né? O Nashubu-Riewa, não é só o Na-Riewa, que é o livro vivo, é o livro Escola Viva. Ele está nos ensinando a ampliar essa roda, a estarmos juntos, a decidirmos as coisas em reunião. E, hoje em dia, esse projeto ele atinge 36 aldeias do Jordão e do Tarauacá. Logo depois que a gente acabou esse processo, que foi épico, de todas as partes jurídicas para se conseguir, e mesmo os desafios de trabalhar, né, com uma autoria indígena. Eu sou a técnica de edição do trabalho, assim, não fui fazer, eu não sou antropóloga, eu não sou formada em nada, eu sou editora. Então, eu fui lá prestar um serviço de uma habilidade que eu construí ao longo da minha trajetória. E, então, esse Livro da Cura, que é mãe, né, de tantas atividades, ele começou esse processo em 2011 e, em 2014, 3 anos depois, foi lançado. Nessa ocasião do lançamento, a gente contou bastante com o apoio do Ernesto Neto, que está aqui. Ele esteve na aldeia comigo quando fui justamente levar uma boneca para a gente saber se a boneca é um protótipo do livro, um só, para todo mundo sentir se era aquilo mesmo, se a gente estava indo para o caminho certo. Fomos passando em todas as aldeias. E o lançamento disso foi aqui no Rio de Janeiro, montando um cupixaua que está no Parque Lage. E ficou aí de presente para a cidade, um presente dos Runicuim para esse encontro. E logo depois começou o trabalho, coordenado mais estreitamente pelo do Abusam, desse livro aqui, que chama o Nashubu-Riewa. Ele não foi distribuído, ele é feito em papel PET. Tem todo um cuidado assim dos livros que vão para a floresta serem num papel que se sustenta a umidade da floresta. E isso virou uma exposição, a exposição colaborou. Então, o processo é muito vivo e... Poderia passar? Né? É um processo muito vivo, isso virou uma exposição, o acervo dessa exposição agora está no museu, uma coisa leva a outra, mas o que é fundamental, acho que o Ailton perguntou, e ser falado aqui, talvez, a gente chamar essa intenção, chamar essa força da Escola Viva, é que cada aldeia Runicuim tem um parque de medicina. E eu acho que o grande resultado, embora eu acho que nunca existe um resultado final, o resultado é o caminho, né? O resultado é a gente estar a cada passo junto, animado, acreditando, mas existe aí a possibilidade de se pensar que esses parques de medicina Runicuim formam um grande jardim botânico
no Brasil, na Amazônia, de conhecimento indígena. Normalmente, os jardins botânicos no mundo, eles são coletas de plantas que são colecionadas e guardadas em um lugar mais urbano, né? Esse reconhecimento precisa do aval de um cientista. E talvez a gente esteja chegando, acho que, num momento mais amadurecido, né, de consciência, para se perceber que na floresta esse jardim está acontecendo. Hoje em dia o jardim é planetário, né? Ele não é mais um jardim apartado do lugar, ele não sai de um lugar para fazer para os outros. Eu acho que todos nós já sabemos que estamos dentro desse jardim planetário. E seria mais uma questão de reconhecimento que talvez favorecesse essa tal de sustentabilidade que a gente está falando. Ela passe muito por reconhecer os valores, né? Reconhecer outros valores. E eu acredito que esse valor do pajé, que é a escola viva, que é o transmissor, né? Ele é o transmissor de um conhecimento que habita as plantas. Quem são as mestras aqui, quem estão nos sustentando nesse planeta, senão a gente não estaria respirando, a gente não teria sido constituído, são as plantas, as bactérias também, e todos esses seres que, em conjunto, fazem essa biosfera que a gente também está comentando aqui. Então, eu acho que o reconhecimento desse trabalho é fundamental. E eu sei que, num momento que a gente vive, né, pode parecer isso impossível, mas eu espero que a cada atitude, e essa incluindo o selvagem, seja uma forma da gente acreditar nesses territórios possíveis. E mais do que reclamar e sofrer, é a gente caminhar na direção desses territórios possíveis e simplesmente pisar neles e estar neles, habitar neles. Então, eu acho que a gente tem que habitar e acreditar e confiar que os Runicuim estão fazendo esse trabalho na floresta, e por isso que eles estão aqui nessa grande presença, né? E hoje à tarde a gente vai ter a maravilha de ver uma casa de essências aqui acontecendo. Então, agradecer a todos que contribuem para essa história e nos orientam. E é isso.